Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitos e lendas de um povo, histórias de alienígena, entre outros assuntos. Mais uma vez, lembrando que esse é um canal eclético, cada dia será narrado por mim um assunto diferente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E assim que acabar o vídeo e você decidir que quer continuar recebendo os conteúdos do canal, vai lá no sininho e ative a opção todas, e toda vez que tiver vídeo novo aqui você será notificado. E hoje vamos de história. É um compilado, pois recordar é viver. Primeiro relato: meu sugar daddy era o demônio. E no segundo relato estaremos matando saudade da nossa querida e amada Loba Rose. Então, peguem uma pipoca, um café ou um guaraná, sente no seu sofá ou deite na sua cama, feche seus olhos e adentrem na história. Vamos lá? O Sugar Daddy era um demônio. Prólogo. Micaele era uma garota de 25 anos e era a garota mais linda que eu já tinha visto em toda a minha vida. Ela era alta, magra, a pele parecia a mais fina porcelana. Os cabelos eram loiros, lisos, com as pontas totalmente caracoladas que passavam da linha da cintura. Os olhos eram em um tom entre o azul escuro e o violeta. Nunca mais vi olhos daquela cor. E os lábios? Os lábios dela eram carnudos, pareciam um morango colhidos em manhãs de sereno. A cintura fina como um violão, seios e bumbuns fartos. Onde ela passava, todos a olhavam. Os homens a olhavam com desejos ardentes. Dava para ver o fogo nos olhos deles. E as mulheres, revirando os olhos e virando a cara com inveja, com raiva, ou seja, não tinha como ser indiferente a Micaele. Ou você a amava ou a odiava. E eu, que cresci na casa ao lado da casa dela, estudei na mesma escola que ela e acabamos trabalhando juntos no mesmo hotel. Ela era recepcionista e eu porteiro. Bem, na verdade eu era um tipo de segurança. E devo confessar, desde muito pequenos, sempre fomos melhores amigos. Mas eu tinha um segredo. Eu sempre fui muito apaixonado por ela. Eu seria capaz de fazer qualquer coisa neste mundo por um olhar, por um toque, por um sorriso de Micaele. Eu viveria por ela, eu morreria por ela e, principalmente, eu exterminaria. Sim, eu seria capaz de tirar a vida de alguém, de quem quer que fosse por ela. Bastava ela me pedir e eu faria tudo isso
apenas para estar ao lado dela, para poder vê-la. Pena que eu não era o único que pensava assim. Parecia que os meus pensamentos eram os mesmos de todos os outros rapazes da cidade. Mas, para nossa tristeza, Micaele jamais olharia para nenhum de nós com outros olhos. Micaele sabia o quanto era linda, o quanto era desejada e usava isso a seu favor. Nos fazia de escravos e deixava bem claro que jamais nós teríamos com ela alguma chance. Não teríamos com ela nada além de amizade. Mas mesmo dizendo essas palavras pra gente, e olha que ela dizia isso de maneira ríspida, rude e cruel, mas bastava ela nos dirigir um olhar ou dar um sorriso, já nos acendia de novo a esperança de conseguir pelo menos um beijo dela. Bom, vou lhe dizer meu nome, Angel, e hoje sou um amaldiçoado. E foi por causa dessa mulher, dessa deusa. Mas o que é pior ainda é eu admitir que mesmo sentindo que o meu destino é terminar no umbral ou queimando nas profundezas dos infernos, e às vezes me sentir totalmente arrependido, pois quando... Ai, não gosto nem de falar. Só vou dizer que tudo se apaga da minha mente e as coisas ruins acontecem. Mas vou explicar. Meu nome é Demócrates e essa é a minha história. Angel, lembrando que os nomes são parecidos com os originais, mas são fantasia. Sou uma pessoa muito conhecida e tem gente que já comenta minha história na minha cidade, tá bom? Vamos lá? Meu nome é Demócrates e essa é a minha história. E cada vez que me lembro de Micaele, do seu sorriso, ai, eu faria tudo de novo, apenas por um olhar dela. Há muitos anos, em uma pequena cidade, rodeada de praias maravilhosas, nascia o filho de um pescador e de uma caiçara fazedora de redes de pesca, aquelas simples. E esse garoto era eu, Angel. Na época, o pescador ouviu dois professores de filosofia conversando em um quiosque sobre o assunto que eles lecionavam: filosofia, filósofos. Para ser mais exato, eles estavam falando de Sócrates, Platão e Aristóteles. Minha mãe já estava de dieta de mim. Já fazia para mais de 20 dias que eu tinha nascido. Mas eu ainda não tinha nome. Eles não tinham me dado um nome. Meu pai pegou o barco, atravessou o canal até a cidade, que ficava um pouco, para não dizer, bem afastada da vila de pescadores, apenas para me registrar
com um daqueles nomes chiques de homens inteligentes que ele tinha ouvido, mas ele tinha que ir rápido, antes que ele se esquecesse. Mas quando ele chegou no cartório, frente a frente com o tabelião, ele se esqueceu. E o pobre do meu pai era analfabeto. Ele esqueceu os nomes, pois ele não tinha anotado. Como ele anotaria, né? Não sabia ler nem escrever. Aí ele tentou e tentou se lembrar. E achando que tinha se lembrado, me registrou como Demócrates. Por isso, meu nome é tão esquisito e diferente. Quando eu estava com 5 anos, se mudou ao lado da nossa tapera um casal, já com uma idade mais madura que meus pais. O senhor já tinha uns 48 anos a 50 e a esposa dele já passava dos 45. Mas eles tinham uma filhinha temporã, a única filha. E ela tinha a minha idade, 5 anos. A menina era a criatura mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Posso jurar que era a criatura mais linda da face da terra. E desde aquele dia, eu e a menina, que se chamava Micael, se tornamos melhores amigos. Bem, isso só na minha cabeça, iludida. Pois para mim, ela era tudo, era o mundo, era o universo. Mas para ela eu não passava de mais um para ela manipular para fazer-lhe todas as suas vontades. Todas mesmo. Cheguei a ponto de deitar numa poça de lama para ela pisar em cima de mim, só para não sujar os lindos sapatinhos brancos que ela usava. Micaele, desde pequena, era cruel, muito cruel, maldosa, mesmo, mas maldosa demais. Mas a sua beleza singular parecia a todos hipnotizar e todos faziam suas vontades. Ela escravizava até mesmo os pais, apenas com palavras ditas na hora certa. Eles a tratavam como uma rainha, uma princesa ou uma imperatriz. O pai dela era pescador e a mãe fazia renda e bordados muito lindos, trabalho fino mesmo. E ela tinha de tudo. Era tratada, como eu disse, quase como uma divindade. E quanto aos seus pais, não tinham quase nada, malemar um sapato velho e uma roupa surrada para usar. Tudo o que eles ganhavam trabalhando de sol a sol, dia e noite, no frio, na chuva, era tudo usado para satisfazer os desejos de Micael. O tempo passou e nós já estávamos com quase 18 anos e uma grande empreiteira construiu um lindo hotel de luxo em nossas praias. E esse hotel acabou por empregar várias famílias dali da aldeia de pescadores. Entre esses também contrataram eu e a minha amada Micael. Já se faziam vários anos que estávamos trabalhando ali no hotel. E finalmente conhecemos o dono de todo aquele império, o homem que nunca tinha aparecido. Ele era um milionário excêntrico. Ele dormia o dia todo e só fazia as suas reuniões às noites. Bom,
Ele ocupava toda a cobertura do hotel. Ninguém podia entrar lá, apenas os funcionários que ele escolhia. E sempre que podia, ele ia fazer caminhadas na beira da praia, na orla, mas era à noite. Ele era um homem de meia idade. Tinha os cabelos cinza prateados e os olhos azuis enigmáticos. Eu podia jurar que ele tinha um olhar de felino, de predador, mas era muito bonito e, como eu já disse antes, muito enigmático. E Micael, que sempre desprezou a todos os homens do local, se achando superior a todo mundo da aldeia, só por causa de sua beleza, achando que o mundo existia apenas para satisfazer seu ego, que era por demais inflado. Ela se apaixonou perdidamente pelo proprietário daquele luxuoso hotel, o nosso patrão. Mas ele a desprezava de tal maneira. Dizia que ela era realmente muito linda. Talvez ela fosse a mulher mais linda do mundo, mas ele já tinha a esposa dele que o amava muito e não poderia abandoná-la, pois Perséfone, a esposa dele, sempre lhe tinha sido fiel por toda uma vida. E mais ainda, que ela poderia ser, se quisesse, sua amante, mas de maneira muito discreta, pois ele não queria despertar o ódio de Perséfone. E ela, mesmo sendo tão orgulhosa por saber de sua beleza, aceitou aquela situação. Todos ficamos chocados, pois ela o seguia como uma cachorrinha. Ele lhe dava joias, roupas finas e ela ficava ainda mais linda, se é que aquilo era possível. Eu acho que era impossível aumentar o grau de sua beleza. Os pais dela tentaram aconselhá-la, mas ela os maltratou. A mãe dela, por sentir vergonha da filha estar se vendendo, infartou na hora da discussão acalorada que elas estavam tendo. Uma semana depois que a mãe dela morreu, o seu pai começou a definhar e logo morreu de tristeza. Mas ela não parecia se importar. Ela só queria saber de seu sugar daddy, como ela dizia na época. Na época que ela estava com o sugar dela, começou a aparecer corpos de jovens, tanto do sexo masculino como feminino, mortos de maneira horrível. E Micael também começou a aparecer mancando no trabalho e com manchas roxas por todo o corpo. Até que um dia ela não apareceu para trabalhar na recepção. Angel, daqui para frente a história vai ficar bem pesada. Muitos não vão acreditar, mas é a pura realidade. E isso eu posso garantir. Trabalhei o dia todo, com a cabeça pesada, com o coração apertado. Não conseguia me concentrar e eu tremia de ódio ao ver a moça que estava na recepção
substituindo a minha amiga, conversando com mais duas camareiras que também não gostavam de Micaele, morriam de ciúmes da beleza dela, rindo e fazendo piadinhas com o nome dela. Eu queria esganar aquelas invejosas. 7 horas da noite, entreguei o meu plantão e fui direto para a casa dela. Chamei, chamei e chamei. Ninguém me atendeu. Eu já estava muito irritado. Pensei que ela deveria estar com aquele maldito. Só porque ele tinha muito dinheiro, ela rastejava, igual a uma cobra atrás dele. Tão linda, mas tão vá. Antes de concluir meu raciocínio, chamando ela de nomes pesados, ouvi gemidos. Gemidos que pareciam ser de dor. Derrubei a porta e entrei. E vi uma imagem que chocou meu coração. Micaele estava deitada, nua na cama, em cima de um lençol de linho branco bordado à mão. As rosinhas brancas bordadas no lençol estavam manchadas de vermelho, não só as rosas do lençol, como todo ele. E era um sangue vivo, o sangue de Micaele. As costas dela estavam com cortes profundos. Os seios, os lábios, o rosto, as bochechas e várias partes do corpo dela com mordidas profundas. Ela tinha olheiras horríveis. Ela estava desfigurada, estava pálida, parecia não ter mais nenhuma gota de sangue em seu corpo. Me aproximei e vi que ela não estava mais respirando e o coração dela. Tive a impressão que o coração dela não batia mais. Eu comecei a chorar. Meu coração começou a se comprimir dentro do meu peito. Meu coração quase parou naquela hora. Instintivamente eu a abracei, puxei ela contra o meu corpo e tentando apertá-la em meus braços. Logo senti como se duas agulhas grossas, igual agulhas de tricô, se enfiasse em meu ombro. E aquilo doeu muito, uma dor que é indescritível. Eu a empurrei e vi que ela tinha duas presas, iguais às de cobra. Ela abriu um pouco os olhos e me disse: o Sugar Daddy é o diabo. Demócratas, o meu Sugar Daddy é o demônio. Seus olhos violetas se fecharam. As presas retraíram-se como de cobra. E um filete do meu sangue estava escorrendo no canto da boca dela. E ela desfaleceu ali na minha frente. Naquele momento fiquei louco. Corri para minha casa. Carreguei o meu 38 até o talo. Peguei o meu punhal e decidi que me vingaria daquele maldito assassino. Ele tinha me tirado o Micaele. E eu conhecia aquele hotel como a palma da minha mão, pois
Ele achava que eu era o escravinho de confiança dele. E eu entrei pela entrada de serviço e fui até a cobertura. E ele estava lá, à vontade, nu, deitado em sua banheira de hidromassagens. Descarreguei o meu revólver bem no peito daquele monstro e me virei. Já estava saindo da cobertura, me sentindo vingado. Mas antes que eu chegasse nas escadarias para descer, ouvi um sorriso macabro, como se fosse várias vozes, como se fosse várias pessoas com vozes extremamente grossas, rindo juntas. Senti um arrepio horrível me percorrer a espinha. Eu não conseguia me mover. Logo, senti algo rasgando as minhas costas. E eu ali, imóvel. De repente, o homem passou do meu lado como se eu fosse uma estátua ou uma coluna da construção, pois estava imóvel, e ficou em pé na minha frente. Juro, Angel, ele tinha chifres, cara de dragão, o corpo coberto por escamas. Onde eu atirei, saía um líquido preto e viscoso, parecido com piche, mas assim, cremoso, grudento. Não sei explicar direito, eu só sei o que eu vi. Só que logo parou de sair aquela gosma e os furos das balas tinham sumido ali na frente dos meus olhos. Os olhos dele brilhavam, estavam bem vermelhos, como se estivessem com sangue em toda a parte branca. E a bolinha do olho era amarela e piscavam ao contrário. Vê de piscar assim, de cima para baixo, como os nossos olhos. Eles piscavam da direita para a esquerda e vice-versa. Eu fiquei muito aterrorizado. Era muito estranho. E eu ali, paralisado, sem poder me mover, Angel. Ele me olhou nos olhos e, lambendo meu sangue de suas garras, me disse: "Você vai aprender a me respeitar, cachorro." Depois, me olhando fixamente, se aproximou mais. Eu já estava morrendo de medo. E ele repetiu as palavras: "Vai me respeitar, cão vira-lata do inferno." E assim que ele me disse isso, tudo se apagou. Acordei nu, na areia da praia, na parte da frente do hotel, mas lá na frente, bem na orla da praia, eu estava parecendo um bife à milanesa, tinha areia até, né? Tomei um banho, pois estava, coberto de sangue, fezes, entre outros resíduos e detritos humanos. Depois, ainda nu, fui correndo até a lavanderia do hotel e, escondido entre os arbustos, vi que todas aquelas moças, as 3 que estavam debochando de Micael, foram encontradas despedaçadas na piscina do hotel. Me troquei rapidinho e fui curiar. Inclusive, uma delas
antes de falecer, disse ao policial que enquanto um lobisomem sarnento, feio, fedido, com o corpo todo deformado, de olhos vermelhos, atacava ela e uma amiga. E ela viu uma enorme jiboia enrolando no corpo da outra, da recepcionista, e que a jiboia era amarelo dourado, de olhos violetas. E realmente uma das moças teve todos os ossos do corpo quebrado, como se ela tivesse sido apertada por uma morsa, mas uma morsa que prensasse o seu corpo todo. A polícia interditou toda a piscina do hotel. Ninguém entrava e ninguém saía naquela parte. E nem no próprio hotel. Eles precisavam saber o que tinha acontecido. Eu, como era um funcionário, pude ir para minha casa, desde que deixasse o número dos documentos, com os policiais e dissesse onde eu morava. Fui para casa, me enchi de calmantes e dormi profundamente. Acordei de noite e vi o dono do hotel em pé na minha frente. Dessa vez, ele estava na forma humana, todo de preto e um ferro em brasa nas mãos. O maldito me marcou com aquele ferro quente. Depois, me deu uma surra de chicote. Chicote esse que tinha 5 pontas e em cada ponta um tipo de lâmina em forma de garra bem afiada, que cada vez que me acertava era 5 cortes profundos que me queimavam até a alma. Ele estava com uma jiboia amarela, de olhos violetas, enrolada em todo o seu corpo, e ele acariciava a cobra, que parecia estar muito confortável, servindo de cachecol para ele. Ele se virou e simplesmente foi embora. Mas antes que ele saísse e fechasse a porta, ele me disse: "Você não pode matar o diabo, garoto." Ele riu de novo com aquele monte de vozes grossas e me olhou com aquela cara de dragão e sumiu. Depois disso, sempre em algumas noites tenho apagões e quando acordo tenho que mudar de cidade e fugir, pois desde aquela data tenho que conviver com os rastros de corpos, sangue, pedaços e pedaços das minhas vítimas, tanto culpadas como inocentes, que deixo para trás. E tudo por causa dela, de Micaele, a mulher mais linda que já vi em toda a minha vida. Sempre que eu ouço falar essas lendas de mulher cobra, uma mulher linda que atrai homens para a mata, praias, lagos e cachoeiras, e depois vira uma enorme cobra jiboia e os mata, enrolando neles, quebrando seus ossos e depois os engolindo, saio louco à procura, achando ser Micaele. Sempre que chego no local, nunca é ela. Nunca mais a vi. No fundo, sinto que jamais a verei de novo. Pois, assim como eu, ela é escrava daquele
que um dia foi seu sugar daddy e hoje, mesmo de perto ou de longe, controla as nossas vidas com a maldição que lançou em nós, pois ele é o próprio, vocês sabem quem. Me chamo Demócrates e essa é a minha história, Angel. Pode parecer fantasiosa demais, mas não queira passar pelo que eu estou passando. Obrigado, Angel, por contar minha história. Sou seu inscrito, mas não tente me achar. Logo mandarei mais relatos, do meu modo. Beijos para todos os aterrorizados, pois sou um aterrorizado também. Eita! Não se preocupe, moço, eu não vou tentar te achar, viu? Tô sossegada. Olá, todos os aterrorizados. E é um grande prazer compartilhar com todos vocês mais um dos meus relatos. Para quem não me conhece, sou Rose, uma licantropa de sina de 44 anos. A minha saga começou no relato A Licantropa e Sua História. E depois disso, continuarei mandando para Angel todos os relatos que possíveis da minha história. Fique com mais um. A minha história de hoje é inusitada. Nada de conto triste, de terror. Muito pelo contrário. Esse relato é uma mescla de comédia e também tristeza. Então vamos ao relato? Quem já conhece a minha história sabe que sofri bastante desde o meu nascimento até a minha autoaceitação como Lycan ou Lupin. O lado amoroso era um desastre total. Os homens não entendiam que de vez em quando eu não podia dormir em casa. Não era frequente, mas mesmo assim era complicado explicar o porquê dessas escapadas noturnas. A uma certa altura da minha vida, comecei a lecionar inglês em cidades vizinhas. Ensinava em 2 cidades num raio de 60 quilômetros da minha. Peguei 20 horas de aulas noturnas e isso facilitou muito a minha ausências noturnas, pois sempre que eu tinha necessidade de me transformar, bem, meu corpo dava sinais com antecedência. Eu simplesmente dava a desculpa que estava cansada para dirigir na volta para casa à noite, ou que o meu pneu estava murcho, ou de que eu iria para alguma festa num terreiro de candomblé e etc. Só assim eu poderia ir para o meu círculo estratégico e soltar a fera. Nesse período, conheci um homem que veio a ser meu marido. Mas quando existe uma convivência, não é tão fácil de esconder isso, pois estávamos sempre juntos em férias, feriados e finais de semana. Nas nossas primeiras férias juntos, que duraram um mês, eu já fiquei neurótica antes de viajar. Até hoje, me lembro daquele período com muita aflição. Iríamos para uma vila, na beira do mar, em algum lugar pacato, tipo aquelas vilas de pescadores das novelas de Jorge Amado, perto de Salvador, lá na Bahia. Tenho até hoje
lindas lembranças daquele local com os meus pais. Escolhi estrategicamente ir para lá, porque conhecia bem o local. Passei toda a minha infância e adolescência veraneando lá com minha família. Lugarzinho cheio de matas, árvores frutíferas e um mar límpido. Já uivei muito por aquelas areias, mas a questão era como explicar a ele que de vez em quando eu precisava me transformar numa cachorrona peluda e gulosa de 3 metros. Como eu me ausentaria por noites inteiras para me transformar? Que desculpa se pode inventar? O homem tinha ciúme até mesmo do vento. Bem, como estávamos praticamente casados, pois já morávamos juntos, com um casamento marcado, eu optei por dizer a verdade. Minha religião é o candomblé e naquele lugar existem muitos terreiros e meu marido sempre respeitou a minha religião, mas nunca teve interesse em conhecer. Falei a ele que estava indo para o terreiro para me incorporar. Ele até disse: Nossa, você incorpora uma pomba-gíria? Eu não sabia disso. Eu disse que não, que eu ficava virada em outra coisa. Exu Lobo. Ele não entendia nada da religião e nem fazia questão de saber e nem questionou nada. Me levou lá, cerca de 2 quilômetros da casa que havíamos alugado. E eu disse que os batuques durariam a noite toda e que eu retornaria com o pessoal de lá, pois conhecia a todos desde pequena. Ele aceitou tranquilamente e voltou sozinho. Em um mês, consegui a proeza de limitar a minha transformação para somente 2 vezes. Foi um sacrifício tão grande que eu suava frio em pleno verão. Ficava em estado febril. Meus olhos brilhavam mais do que de costume e às vezes me dava uma vontade de uivar em plena praia usando biquíni. É como uma necessidade fisiológica. Voltamos para casa e a vida transcorria normalmente. Nos casamos e depois de alguns meses, um fato que contarei em outra história me levou a adotar uma bebezinha. E eu me sentia feliz e realizada. Tinha finalmente formado uma família, um bebê lindo, um marido apaixonado e meu emprego fora da cidade que me dava a liberdade e a privacidade de escapar por noites inteiras. Depois que a bebê fez uns 4 anos, há desculpas de dormir fora da cidade que eu lecionava, seja por cansaço, por visitas a terreiros e etc., não eram mais aceitas. Ele chegou ao ponto de dizer que fazia questão de ir me buscar, fosse qual fosse o horário, se eu estivesse cansada para dirigir de volta, mas que ele fazia questão que eu voltasse para casa todas as noites. Chegou um momento
que eu não podia mais protelar a explicação a ele. E, numa tarde de feriado, já 10 dias sem virar, eu contei para ele. A reação inicial foi risadas. Ele achou que eu estava brincando. Depois da minha insistência, ele achou que eu tinha um amante e já começou a brigar. Coisas de machos alfas. Aff. Depois, ele mudou a história e disse que eu estava com alucinações. No fim, depois que eu disse para ele confirmar com minha família, ele acreditou. Ele realmente perguntou a meu pai. Ele achou que minha família estava sendo cúmplice de alguma escapadela minha, alguma aventura amorosa. Ou talvez ele achou que estava todo mundo sofrendo de alucinações coletivas. Notei que, muito a contragosto, ele disse sim, mas era óbvio que aquilo tudo estava atravessado na garganta dele. Então, logo no dia seguinte, peguei todos os restos de comida que eu ia congelando para levar quando me transformasse. Eu sempre congelava restos e juntava para levar quando eu me transformasse. Ele notou e disse: por que toda vez que você dorme fora, leva toda essa lavagem? A minha desculpa anterior era que tinha uma colega que criava porcos e cães. Eu repeti a mesma coisa. Aí ele disse assim: mas por que você leva essa comida justamente quando vai dormir fora? Eu disse então a verdade. Já tinha dito, o pior mesmo, que virava bicho, que uivava de 4 no meio do mato. Contar para ele que eu comia uns 7 quilos de lavagem de porco não era nada. Aí ele arregalou os olhos e disse: então você vai continuar a afirmar que vira bicho mesmo? O Exu Lobo? Eu disse que sim, exatamente. Ele disse: ok, eu vou com você então. Como assim você vai comigo? Já falei com a voz estridente. E ele calmamente disse: vou com você pro mato para ver esse teu Exu. Você bebe pinga também? Eu disse: credo, não, por quê? Então, que Exu é esse que não bebe? Eu respondi: porque ele só come e corre, ué. Só isso? E por que você não faz isso no terreiro, então? Liguei para o meu pai, perguntando o que exatamente ele tinha dito ao meu marido. Meu pai tinha dito para ele que eu incorporava uma entidade das matas. Mas peraí, pai. Você explicou o que acontecia exatamente comigo? Ele disse que sim, que contou, mas ele não acreditou. Aí meu pai disse a ele: mas ela vai para a mata e fica virada em lobo, e uiva e corre, e come virada mesmo. Meu pai
Disse que ele já estava determinado a não acreditar, que desconfiava era que eu tinha alguém. Então, ele não quis insistir muito, porque certas coisas são realmente inacreditáveis se a pessoa não constatar de fato. Desliguei o celular e olhei para o meu marido. Você tem certeza que quer me ver virada no Exu Lobo? Ele disse: quero. Faço questão de conhecer essa sua entidade. Eu disse: ok, mas você vai se assustar, vai sentir repulsa de mim. Disso eu tenho certeza absoluta, que depois de hoje vai mudar tudo entre nós. E ele disse: como assim? Mudar o quê? Eu falei: mudar o modo de como você olha para mim, mudar os teus sentimentos. O fela da tuta não arredou da decisão. Cheio de arrogância, me disse que ele tinha certeza que me amava e que o amor dele sobreviveria a tudo, menos a uma traição. Todo aquele blá 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 de novela mexicana mesmo. Naquela mesma hora eu tive certeza que perderia ele de qualquer maneira. Ou ele iria embora pelas dúvidas e falta de confiança, ou iria embora depois que me visse roncando daquela forma tenebrosa. Eu estava entre a cruz e a espada. Decidi levar o homem, mesmo sabendo que causaria danos psicológicos a ele. Coloquei as coisas no carro e partimos para outra cidade. Dei aulas até cerca de 10 horas da noite e ele me esperando. Entramos no carro e pedi a ele para tomar o caminho da saída para nossa cidade. Ele me disse: ué, mudou de ideia? Eu disse rindo que não me refiro a fazer isso no mato. Se você quiser, posso virar aqui no carro mesmo. Ele ligou o som do carro e foi cantarolando a música preferida dele. Até hoje tenho ódio dessa música do Simplesmente. Eu ia pensando comigo mesmo: fela da mãe, ele ainda canta. Canta e aproveita, porque tu não sabe o que te espera. Cheia de ironias, eu disse a ele que estava muito feliz por finalmente mostrar esse meu lado a ele. Mas acho que ele se arrependeria disso pelo resto de sua vida. Me deu até vontade de ser perversa mesmo, me virar no cemitério, fazer uma cena digna de Hollywood, para ele cair logo desmaiado. Mas eu não queria chamar a atenção dentro de um cemitério urbano. E era mais ou menos cedo ainda. Pessoas circulavam e depois o que eu faria se esse homem desse um chilique lá dentro? Ia aparecer o coveiro, ia aparecer gente, a polícia. Eu já me via saltando muros, correndo pelo trânsito,
o povo me filmando, meu marido desmaiado no hospital e depois eu aparecendo pelada por aí e uma manchete no jornal estampada com uma foto minha dizendo, com letras garrafais: besta dos infernos aterrorizam cidadãos no cemitério. Detesto ser chamada disso. Já via tudo. Tô fora de lacração. Decidi ir pro mato mesmo. Gente, não existe nada de mais feio e humilhante que uma transformação lupina. Para a mulher, então, é o caos, dores, urina, ossos que se dilatam e estalam, urros de dor, convulsões, tudo na frente do amor da sua vida. Eu estava rangendo os dentes de raiva dele por ter que passar por isso. Chegando ao local designado por mim, bem mais longe do que onde era de costume, tinha absoluta certeza que ia ser um carnaval. Gritarias e urros, e eu não queria que ele chamasse a atenção de ninguém. Descemos do carro, peguei minha mochila onde eu guardava meu punhal e roupas, pedi para ele pegar a comida na mala do carro. Foi quando ele disse: pode deixar, que quando teu Exu pedir eu pego. Eu disse que não. Eu tenho certeza que você não vai ter essa coragem de se aproximar de mim. Ele riu muito e disse que estava para nascer algo que metesse esse medo nele. Revirei os olhos e dei de ombros e peguei eu mesma a comida e coloquei ao lado da mochila. Me despi, tracei o círculo no chão e ele ali, sentado, ao lado da mochila e da minha comida. Me observava, rindo feito uma hiena, achando palhaçada. Perguntou se podia ligar os faróis do carro. Eu disse que sim, mesmo achando arriscado chamar a atenção de alguém. Naquela hora, eu só queria aterrorizar ele o máximo possível para dar-lhe uma lição naquele debochado. Ele voltou para perto do círculo e continuou me olhando de modo ainda debochado. Nessa noite, a forma me pegou com tal rapidez e agressividade que nem deu tempo de eu dizer a ele que isso era normal. Acho que virei na força do ódio mesmo. Me joguei no chão, nas convulsões, e vi que ele se levantou para me ajudar. Meus ossos estalaram e as garras e presas saíram. Ele deu um passo para trás de olhos arregalados e caiu de bunda na minha comida, espalhando tudo. Eu me lembro vagamente dele engatinhando para o carro. Engatinhando para o carro às pressas. Me lembro também de farejar urina. Não sei como ele abriu a porta. Não sei quanto tempo demorei na transformação. Mas assim que terminei, fui procurar a minha comida que ele tinha espalhado pelo chão e comi o que sobrou. Fui para o carro ver se estava tudo bem. Eu já estava com um instinto de vingança mesmo,
rodei o carro, subi no teto, uivei no capô, fiquei de frente, bem de frente dos faróis, mostrando os dentes, de pé. E por fim, fui roncar e lamber os vidros da janela dele. Falei com a voz do pai dele, da mãe dele, fiz tudo mesmo para infernizar. Ele estava encolhido, quase debaixo do volante. O homem virou contorcionista. Como é que ele tinha se encaixado ali? Fiz sinal para ele baixar os vidros. Ele balançou a cabeça, dizendo que não. Ele estava mudo de pavor e eu soltei uma gargalhada alta mesmo e sumi no mato. Dava voltas pelo mato, voltava e uivava, sapateava, assoviava, dava risadas e ficava de pé nos meus 3 metros na frente dos faróis. Nem demorei muito, me dei por satisfeita. Cerca de 2 horas de tortura e meu show estava feito. Ele conheceu o meu Exu e estava todo mijado. Farejei de longe a urina. Voltei para o círculo e logo já estava vestida, batendo no vidro do carro. Abri essa porta, eu implorava. Então, ao mesmo tempo, eu tinha crises de risos, lacrimejava meus olhos de tanto rir, me dobrava com o corpo para frente com as risadas, até a barriga doer. Estava eu no meio do mato, o meu marido trancado dentro do carro, todo mijado, com medo de mim, sem deixar entrar. Abre logo, macho alfa, gritei. Ele abriu. Aí aquele cheiro forte me bateu nas narinas e eu disse: nossa, você gostou tanto da loba que até marcou o território? Bem, depois eu conto o resto num próximo relato. Beijos, Angel, e muito obrigado por contar o meu relato. Bom, deixe seus comentários aí embaixo do vídeo. Se você gostou do vídeo, compartilhe com mais pessoas, deixe o gostei. E se quiser continuar recebendo o conteúdo dessa que vos fala, vai no sininho das notificações e ative o sininho na opção todas. Lembrando que esse é um canal eclético, cada dia um assunto diferente será narrado por mim. Lembrando também que esse canal não é monetizado. E se você quiser de alguma maneira contribuir monetariamente com o canal, você pode estar utilizando o Pix e a chave do mesmo estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!